Fala, meus amigos e amigas detalhistas apaixonados por carros, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com esse Voyage para mostrar um pouquinho mais sobre esse carro para vocês. Antes de eu começar, eu só quero dizer para vocês que esse foi o carro sedã mais vendido de todos os tempos pela Volkswagen aqui no Brasil. Lembra aquele Volkswagen Voyage antiguinho, aquele sedã bem compacto que a gente tinha, muitas pessoas até hoje usam, né? Tem muitos turbos por aí andando, é um carro bem bacana. Na época, né, que ele foi lançado, enfim, ele vendeu mais de 850 mil unidades. Então dá para vocês terem noção da dimensão, né, da quantidade de carros que tem circulando por aí. Tá bom? Então vamos conhecer mais um pouquinho? Muito bem, esse aqui é o Volkswagen Virtus, a versão 1.6 AL. Versãozinha básica, aí já depois a gente tem a versões mais completas, né, MSI, com câmbio automático, enfim, essa aqui é uma versão de entradinha, né. Esse carro ele concorre diretamente com Cronos, Virtus, Logan, Ford Ka, Sedan, Versa, né, então é claro que ele é de uma categoria um pouquinho, se a gente comparar com o Virtus, uma categoria um pouquinho inferior, né, ele é considerado como se fosse um irmão menor. Então, assim, a gente tem que pensar que para quem quer um carro um pouco mais barato, que atende, né, que tem um motor interessante, que tem um espaço razoável, essa daqui pode ser uma das opções. Na minha opinião, não vale a pena ter um desses zero, mas um usado eu acho que é muito, muito justo. Vou explicar um pouquinho mais dele para vocês. A potência desse carro aqui é de 1.6, né? E ele tem 104 cavalos com etanol, 101 com gasolina. E a média de consumo urbano dele é de 8 e 11,5, né, com etanol e gasolina, e rodoviário 9.9 e 14.1, ou seja, um carro bem econômico, né? Imagina você rodando na estrada fazendo 14 km por litro, é bem razoável, né? O tamanho dele, as dimensões, né, é de 4,21 metros de comprimento, então de ponta a ponta, 1,46 de altura, 1,65 de largura e 2,46 de entre-eixos. Então, entre esse eixo aqui e esse eixo tem 2,46. Para vocês terem uma noção de dimensão, um Ford Ka ele tem 2,59. Então, o espaço traseiro num Ford Ka é de aproximadamente 3 centímetros a mais, né? Tem uns milímetros ali de diferença, mas aproximadamente 3 centímetros. E isso faz uma grande diferença na hora de você colocar um ocupante no banco de carro na parte de trás, né? Quem conheceu o Corolla até aquela versão 2014, 15 e pegou um Corolla novo que o entre-eixos aumentou 10 centímetros, sabe do que eu estou falando. A diferença que faz o entre-eixo ser maior. O carro fica absurdamente maior na parte interna. Esse carro tem freios a tambor atrás e freios a disco na frente. E a gente conta com a roda tamanho pneu, né, 195, 55, raio 15, então é um pneu bem confortável para esse carro. Motorzinho sofrido aqui, 1.6, 4 cilindros em linha, já falei das potências e dimensões, mas é um motor que atende bem, um pouquinho mais de 100 cavalos, ele já é bem gostoso para guiar nos movimentos urbanos, né? Eu acho que rodoviário ele falta um pouquinho de força, mas dá para atender bem se o carro não estiver muito lotado. E o porta-malas dele tem 480 litros, é um porta-malas bem generoso, dá para colocar bastante coisa. E ele é bem feitinho, tem carros até um pouquinho melhores que não tem esse carpete todo, não tem essa iluminação de cortesia, então parabéns para a Volkswagen por ter feito esses mimos aqui para esse carro, mesmo sendo um carro de entrada. E o peso dele é de 1.029 quilos, antes que eu esqueça, então um peso bem razoável para um carro 1.6 com essas dimensões. Agora na parte interna, vou mostrar um pouquinho de detalhes para vocês. Essa versão aqui ela é bem simplesinha, né? Ela não tem nenhum controle no volante. As portas são tem um tecidinho aqui no meio. As alças aqui são aletas de, parece um black piano, né? Uma imitaçãozinha aqui. Saídas de ar
nesse formato diferente aqui, com um detalhezinho cromado. Essas saidinhas aqui padrões, né, desse Virtus aqui, ó, eu acho bem bonitas, acho bem fácil de você conseguir encontrar a direção mais do que aquelas redondas, né? Então eu acho bem bonitinho. E aqui já vem, né, nessa versão um porta celular aqui, você consegue encaixar o celular. Nessa versão não tem a central multimídia aqui, mas é bem funcional aqui, né? Você tem as funções básicas de um rádio, você tem aqui o SD card, a entrada P2, que é auxiliar, né? E é o USB. E o básico, né? Controle de temperatura, velocidade de ar-condicionado e direcionamento. Aqui no painel a gente conta com o básico do básico, né? Que é um mostrador de velocidade, conta-giros, e no meio, no centro ali, o reloginho, a quilometragem que eu estou percorrendo e o total do carro. Então assim, o computador de bordo desse carro é bem básico mesmo. Aqui em cima a gente tem só retrovisorzinho sem iluminação, aqui também espelhinho sem iluminação, básico de iluminação aqui. Aqui no meio a gente pode notar que eles não foram muito cuidadosos, né? A gente já vê o carpete ali embaixo, não tiveram cuidado de botar um porta-treco, tentar esconder esse centro aqui, né? Esse túnel. Esse carro, como eu falei pra vocês, já é um câmbio manual de 5 marchas. E ali a gente tem um carregador de 12 volts ali no fundo. E as portas, a gente tem, como eu já disse, um tecidinho na parte central, na parte da frente e de trás também. E cinto a gente só tem 3 pontos nas laterais. No meio, cintão básico de 2 pontos. Muito bem, vamos para a parte de trás agora. Essa aqui é a visão olhando aqui de trás, né? A versão mais top, a MSI, né? Mais top, a automática, completinha, com computador de bordo. Já tem uma visãozinha um pouquinho melhor. O volante ele já tem os controles, né? Então dá uma visão de carro mais completa. Mas enfim, esse carro é um carro básico, né? Aí aqui a gente pode reparar que minhas pernas estão coladas no banco. E aqui a gente tem um tipo de couro, né? Na parte de trás, não sei se é padrão em todos, mas provavelmente, se essa é a versão de entrada, já tem as demais, provavelmente. Uma coisa legal nesse carro é que a gente conta com iluminação atrás também. Mesmo por ele ser um básico, até carros mais caros a gente... Deixa eu tentar virar para vocês enxergarem melhor aqui. A gente tem uma iluminaçãozinha cortesia. Se alguém que já estiver viajando quiser fazer uma leitura, é bem interessante. Como eu já disse, o túnel central aqui um pouquinho elevado, né? Atrapalha o ocupante que vai aqui no meio. E o banco padrão, né? Padrão da frente, padrãozinho de um tecido um pouquinho diferenciado aqui, com uma textura, e aqui um pano liso, né? Nada demais, não é muito confortável esse banco aqui, mas é justo para quem vai usar na cidade, tá? Vamos lá agora sobre as minhas considerações finais. Voyage, será que vale a pena comprar você? Vamos lá, a versão 1.0 parte de 63 mil, aí você tem a versão 1.6 na faixa de 67 mil e a versão 1.6 automática na faixa de 73.900. Aí se você colocar opcionais, ele vai aumentando o preço, né? Esse carro ele é um irmão menor do Virtus, né? Se a gente for considerar assim, né? Da mesma montadora. E o Virtus você já consegue nessa faixa de preço, né, um pouquinho mais de apegar o Virtus, que é um carro consideravelmente melhor, com um motor melhor, né, já um motor turbo 6 cilindros. Esse aqui já é considerado uma tecnologia um pouco ultrapassada, considerando a do Virtus, né? Mas assim, é um carro que, se você comprar um usadinho, né, assim, na minha opinião, não vale a pena comprar um zero, mas se você comprar um usado, talvez valha a pena. Você pega um valor um pouquinho menor, e você consegue pegar um carro completinho, que vai te atender bem. Uma coisa que eu acho que você tem que considerar é que, se você for muito alto, essa versão não tem ajuste no volante.
de altura e profundidade. Isso para mim, eu tenho 1,84, me atrapalhou muito guiar esse carro. Então eu me sinto, não sei se vocês já viram aquela cena do Senhor Incrível no filme lá, ele grandão, né? Acho que é numa moto que ele tá, enfim. Eu me sinto mais ou menos assim, o cara gigante num carro pequenininho. E se você tem problema de coluna, alguma coisa para sair do carro, ele é muito baixo também. Isso pode atrapalhar um pouquinho, tá? São coisas que muitas vezes você não repara, mas no seu dia a dia pode fazer muita diferença para você. Mas enfim, atende bem uma família de umas 4 pessoas, né? A quinta pessoa já acho que já fica um pouquinho apertado demais. Mas é um carro justo, é um carro confiável, é um carro bem econômico, tá? Então, vê aí o dinheiro que você tem, coloque em comparação com os demais concorrentes, né, dessa categoria e defina se você quer ou não desse e seja feliz, tá bom? E não se esqueçam, deixa aí o like nesse vídeo, nos outros vídeos do canal e não se esqueça de compartilhar também e aí no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Se tiver vermelhinho, vai lá perto, deixa cinzinho aí, fica inscrito no meu canal. As estatísticas já estão melhorando. Antes era a cada 100 pessoas 2 eram inscritas, agora são 4. Então vocês já estão me ajudando, hein? Mas eu quero chegar lá e vamos aumentar mais essa estatística aí. Valeu, gente. Espero vocês pro próximo vídeo. Fui!